Oi, gente, boa noite. Mais uma live aqui. Eu, Bruno Scafidi, estou recebendo meu amigo Eduardo Ribeiro. Ele é representante aqui da Educação Itaquá. Ele tem uma escola aqui de capacitação profissional e é uma pessoa que tem muito para dizer para a gente. Ele está fazendo uma campanha bem legal aqui na cidade, a campanha para vereador, e ele vai contar um pouco da caminhada dele, vai contar um pouco da vida dele para a gente e dos planos dele futuros e dos planos dele eleitorais também. Eduardo, boa noite. Legal, viu? Boa noite, Bruno. Obrigado aí por estar aqui hoje conversando com você. Acompanho suas lives já, né? E eu acho que é muito importante esse painel, né, para dar uma visibilidade para a gente, porque eu acho que o que me motivou a lançar uma candidatura para vereador na cidade foi justamente querer ocupar espaço, né? Porque eu vejo que existe uma demanda muito grande na cidade hoje por participação política. Eu vejo que as pessoas não estão participando muito, né? E quando você não participa, pessoas ruins, né, com interesses escusos acabam tomando conta da política da cidade. E eu acho que a gente vê que Itaquá ficou muito para trás. A gente fala de educação, por exemplo. Eu fui coordenador pedagógico em cursos profissionalizantes, tanto em Itaquá quanto em Suzano, por exemplo. Uhum. E a diferença, o nível de Suzano é muito mais elevado, mas é gritante a diferença. E é um município vizinho ao outro, né? E dá pra gente fazer uma série de comparações também. Outra causa que eu abracei muito além da educação foi a causa do transporte. Se a gente for fazer um comparativo com Suzano também, a gente vê que é muito diferente, né? Suzano você tem um transporte complementar, você tem um número muito maior, né, de veículos, de ônibus e vans circulando, mais do que o dobro do que nós temos em Itaquá, mesmo Itaquá tendo uma população maior do que Suzano. Muito né? maior. Muito maior que Suzano, né? Então a gente quer trazer, né? A gente quer trazer esses benefícios, esse avanço que aconteceu em Suzano, a gente quer trazer para Itaquá também, né? Eu vejo que as pessoas também às vezes são muito imediatistas, né? Ela quer o benefício para hoje, né? Aquela coisa. É aí que entra a questão da compra de votos também, né? É verdade. O cara quer aquele benefício no momento. Só que, por exemplo, se a gente vai falar de educação, uma pauta que eu trago que é muito importante, que eu abracei com muita força, foi estimular o SESI a vir para cá. Fazer de tudo para trazer o SESI, para trazer o Senai aqui para Itaquá. E por quê? 10 anos vão se passar de um jeito ou de outro. Então a gente tem que colher, tem que plantar agora para colher lá na frente. A gente sabe que educação é médio e longo prazo. Em trazer um ensino de qualidade, ensino básico de qualidade com o SESI, por exemplo, aqui em Itaquaquecetuba, a gente não vai colher isso hoje, nem amanhã. Vai demorar um pouquinho, mas esse benefício vai vir. E a gente vai ver a redução da criminalidade na cidade, um aumento do bem-estar, aumento da renda, do emprego, né? E eu acredito muito nisso. E foi exatamente isso que me motivou a participar da política, Bruno. Entrar nessa briga, nessa disputa tão competitiva, né? Igual a gente estava falando, é muito candidato, é difícil, né? Eu acompanho muito de perto a política municipal há mais de 10 anos aqui em Itaquaquecetuba. Estou lançando minha candidatura pela primeira vez. É difícil porque a rejeição à política em Itaquá é muito grande. Você vai bater nas portas. Essa semana eu estava lá no Odete, na calçada do Bazar Prima ali, o cara pegou meu panfleto, amassou, jogou no chão, pisou em cima. Frente? Na minha frente, na minha frente. Mas por quê? Ele tava falando assim, eu não voto no Democrata, ele tava bravo com o Bolsonaro lá, com o Rodrigo Maia, tudo. Mas a gente não tem nada a ver com isso, a gente tá fazendo uma campanha municipal aqui. Mas enfim, faz parte, a rejeição é muito grande, né? E a gente que nunca participou da vida pública, a gente acaba herdando isso, né? O engraçado é que o pessoal reclama da política, mas não entende que a mudança depende dele. Exato. Né? Depende dele escolher um candidato competente, Sim. um candidato que tenha história em Itaquá, que tenha conteúdo, né? Sabe? Não adianta ele votar no amigo do boteco, entendeu? Isso é fato, isso entendeu? é fato. Que tem muitos, né? Que eu vou votar nele aqui porque ele toma uma cachaça comigo, então, entendeu? Isso é fato. Não vou votar nele porque ele me deu R$50, porque ele me deu R$100, porque ele me deu um bujão de gás, porque ele me deu uma cesta básica. Isso, a gente tá muito pra frente do tempo do coronelismo, aquela política velha do café com leite e tal, mas aqui continua o voto do Cabresto. Se a gente for pensar bem, é o voto do Cabresto que continua do mesmo jeito. O pessoal vai lá e pega o eleitor pelo braço e fala, vota em mim, entendeu? Vou te dar R$50 e aqui você vai fazer a vez. Então, você vê que tem muito vereador
eleito já com mandato, e que ele continua tranquilo, porque ele sabe que vai chegar lá no dia da eleição, vai dar sei lá quantas bocas de urna, que ele já tem lá os negócios, e ele já sabe que vai entrar, entendeu? Tanto porque é que tem gente que não tá nem fazendo campanha, não tá nem fazendo campanha, ele sabe que na hora do vamos ver lá, ele vai injetar um dinheiro que vai resolver a situação dele. Que vai resolver. Você vê, e isso aí tem que mudar, né? Porque senão são 4 anos, são mais 4 anos, entendeu? Sim. Mais 4 anos sem a mudança que a gente precisa, entendeu? E enquanto a população não tiver essa consciência que são 4 anos que a gente vai ter que aguentar um inoperante ou incapacitado, sim, ou uma pessoa sem a menor condição para estar lá, entendeu? Então, quer dizer, é um prejuízo enorme para o município, isso, né? É fato. Eu vejo também, pegando um gancho nisso, a questão do... Exatamente o que você falou. Eu fui estudar a situação de alguns bairros e eu percebi o seguinte, cheguei num determinado bairro e assim, era mato para todo lado, ou seja, não tinha a presença da prefeitura ali nem para fazer aquela manutenção básica, tinha muito descarte irregular, ou seja, não houve uma instrução, uma questão educacional com relação à população, não tinha ponto de coleta, não tinha nada. O bairro está todo arrebentado. Só que, fazendo uma pesquisa rápida ali, eu vi que um candidato ali estava com uma aprovação muito alta. Eu falei, como isso é possível se o bairro está todo destruído? O bairro está literalmente destruído. Tinha uma rua lá totalmente esburacada, sem asfalto. O bairro, eu fiz um vídeo, na verdade. Quem quiser dar uma olhadinha depois no meu perfil. Eu acho que eu até curtia ter esse teu vídeo. Então, eu fico pensando, como é possível que um vereador ou vereadora, né, tenha uma popularidade tão alta nesse reduto eleitoral específico? Por causa dos pequenos favorzinhos. Então, consulta aí médica, ele vai e troca uma lâmpada, então, entendeu? É isso mesmo. Esse é o problema, né? O problema é que a população, ela confunde, né, a função de um vereador. Exatamente entendeu? Isso. É isso, enquanto a população não tomar essa consciência que o que o vereador tem que fazer exatamente, e com certeza não é trocar lâmpada, não é ficar atrás do carro da Bandeirantes, não marcar agendar exame, consulta, exatamente, não é dar remédio, não é isso. Essa questão do remédio é até perigosa, tanto a questão do remédio, isso é importante, todo mundo ter essa consciência, porque essa questão de você passar gente na frente, isso é um perigo, isso mata pessoas. Exatamente. Né? Em saúde, cada segundo conta. E quando você passa uma pessoa na frente, você pode pegar um idoso e ir jogando ele pro fundo da fila sem saber. A gente tem alguns casos que rodam pelo Brasil. Esses dias eu compartilhei um print de uma moça em um município do interior do Brasil, que a pessoa da Secretaria de Saúde entrou em contato com ela para agendar um exame para o pai dela, só que o pai dela já tinha morrido há 2 anos. Nossa Senhora. É o que acontece com esses favorzinhos que os vereadores fazem, de jogar a pessoa na frente da fila, você vai jogando. Talvez uma pessoa idosa com uma doença crônica lá pro final da fila. Você está matando pessoas. Por isso que a corrupção ela é muito grande, tanto em Itaquaquecetuba. Né? E você repara uma coisa que você pode reparar, que isso é uma coisa que eu escutando todos os candidatos a prefeito que a gente tem hoje, ninguém fala de combate à corrupção. Nenhum Exato. Candidato, nenhum. Eu fiquei muito feliz quando prenderam 5 vereadores em Mogi, quando prenderam um monte de gente em Arujá. Falei, vem mais um pouquinho pra cá, vem pra Itaquá, prende algumas pessoas, mostra que tem combate à corrupção aqui. Só que, infelizmente, a gente não viu nada disso. Eu tenho alguns contratos aí, a gente não pode afirmar nada, né? Mas eu acho que todo mundo pode fazer um exercício mental aí, verificar alguns contratos de licitação que acontecem em Itaquaquecetuba que só beneficiam a empresa. Peraí, tem alguma coisa errada aí, não está beneficiando a cidade. Então a gente tem que pensar, será que não tem alguma coisa por trás? Será que não vale a pena investigar? Essa questão do combate à corrupção tinha que ser prioridade em Itaquá para fazer as coisas funcionarem. Porque aí é muito fácil você falar assim, precisa aumentar a arrecadação da prefeitura, precisa, sei lá, eu tenho um monte de prédio alugado, precisa resolver. Tá bom, tudo bem, precisa. Mas se a gente começar pelo combate à corrupção, com certeza esse dinheiro de aluguel é muito maior ali, ó,
naquele contrato mal feito, entendeu? Ou então num serviço mal prestado, entendeu? Por exemplo, a saúde, que a gente sabe que está um caos em Itaquá, né? É um caos. Você vê um monte de posto de saúde inacabado, uma saúde. A gente tem um prefeito hoje médico e uma saúde num estado de calamidade, né? Eu tive uma experiência com a saúde aqui em Itaquaquecetuba em 2018. Eu fui levar minha filha no CS2, 24 horas ali no centro. Não estava fazendo atendimento, minha filha estava gritando de dor, estava louco, preocupado demais. O prédio estava todo apagado, você acredita? Não tinha energia elétrica no prédio, eram umas 19 horas mais ou menos, não tinha energia elétrica, não estamos atendendo porque não tem energia elétrica no prédio, no CS24 em 2018. Então você percebe o absurdo que está a questão da saúde. Isso que é um lugar central, né? É um cartão postal da saúde em Itaquaquecetuba, não estava atendendo ninguém. Agora, a gente sabe que em saúde, cada segundo conta. Com certeza. Cada segundo conta. Você já pensou uma pessoa morre porque você não consegue atendê-la porque o prédio inteiro está no escuro? Não tinha nem luz de emergência funcionando. Você vê, a gente passou agora por esse período, ainda estamos passando, esse período de pandemia. A gente sabe que Itaquá recebeu um recurso e a gente não sabe onde esse recurso foi parar. Para onde foi esse dinheiro? Exatamente, a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro. E era um dinheiro alto, né? Sim. Que daria realmente para, de repente, evitar muitas mortes que aconteceram. Com certeza. Entendeu? E assim, esse é o problema, entendeu? Essa falta de gestão, essa falta de transparência, essa falta de comprometimento com o povo. Isso né? mesmo. Porque ninguém se compromete com o povo aqui. É impressionante que as pessoas elas fazem administração em benefício próprio só. Sim. Entendeu? Eu não estou falando só em executivo, em legislativo é a mesma coisa. Sim, sim. Entendeu? Você vê um vereador aí que aparece de 4 em 4 anos. Ele vai lá, ele entra, um vereador novo, entrou, vai lá o primeiro ano, trabalha, né? Parece um camelo trabalhando lá. Sim. Aí, segundo, terceiro, ele some. Aí, quarto ano, ele volta. Ah, vou aqui trabalhar, vou voltar aqui. Então, ele, entendeu? É assim que funciona. Todo mundo já sabe. Não é, isso aqui não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe como acontece. Entendeu? Não é novidade. Se você andar ano que vem, você vai ver um monte de gente trabalhando. Sim, é verdade. É verdade. Aí depois, 2 anos, some todo mundo. Perde a motivação. Perde a motivação. Aí depois volta tudo. Ah, pode ser que naquela eleição para deputado, né, que vai ter lá, apareça os caras trabalhando também, entendeu? Pedindo voto para deputado, Sim. entendeu? Aí depois desaparece. Depois desaparece. É impressionante, cara. Aí o povo, aí o pessoal acha que o povo ainda é trouxa, entendeu? Sabe uma coisa que eu vejo, Bruno? É o seguinte, às vezes eu acho o seguinte, as pessoas elas falam assim, fala muito pra mim também, quando você ganhar você vai virar as costas pra gente e tal. Só que o que eu fazia? Eu tava direto lá na Câmara. Eu brigava pelas... Quando o vereador virar as costas pra você, vai você atrás dele. Vai lá no gabinete dele, vê se ele tá trabalhando, manda uma mensagem no WhatsApp. Ele virou as costas pra você, você que tá pagando o salário dele, tá saindo do seu bolso. Vai atrás do cara. Né? Inclusive tem que ver se é ele que trabalha ou os assessores também. Então, porque tem uns que nem aparecem aí. É isso mesmo. Eu vou te dar um exemplo de uma questão que aconteceu, de uma solicitação de troca de lâmpada que eu fiz. Demorou 77 dias para a prefeitura trocar uma lâmpada num poste na frente da casa da minha mãe. Uhum. Como é que isso aconteceu? Tinha um aplicativo Luz da Cidade. Né? Quando a lâmpada queimou, passou uma semana, passou 2, passou 3, a lâmpada não era trocada. Falou, vamos entrar com a solicitação então. Ligamos na prefeitura, fez a solicitação, foi aberto o protocolo, fomos na prefeitura, nada, não resolvia. Aí a gente foi lá no Luz da Cidade, fez outro protocolo. O primeiro protocolo estava dado como concluído, mesmo a lâmpada não tendo sido trocada. E a gente sabe que essa lâmpada aí, de vapor de sódio, ela nova, é cerca de R$30 essa lâmpada. E dizem, eu não tenho certeza dessa informação, mas algumas pessoas me falaram, e não foram várias pessoas que me falaram, que essas lâmpadas de vapor de sódio usadas em Itaquá é descarte de outros municípios. Por exemplo, São Paulo está colocando LED, aí o que sobra de vapor de sódio, as lâmpadas antigas, amarelada, que não ilumina muito bem, Itaquá vai lá e pega. E detalhe, você está pagando na sua conta de energia elétrica, 7 e pouco, é a CIP.
Contribuição de iluminação COSIP, pública. né? Não, é CIP. CIP. E o COSIP? O COSIP é de terreno, né? Tá. Tem muita pessoa que paga o carnezinho também. Eu tô pagando, né? um monte. Então, tem um monte. COSIP. Então. Tem lugar que nem poste tem, eu já pago. Então. Não tem uma luz. Então, tem muito lugar que não tem poste. O Viviane 2, por exemplo, não tem poste lá de iluminação. E a pessoa paga a CIP, né, também. Então, o que acontece? Foi passando os dias, aí eu tive que reunir os moradores, fui batendo de porta em porta junto com um amigo meu e pedimos para as pessoas irem abrindo protocolo também. Abrindo mais de 40 protocolos, o tempo foi passando. Isso foi no final do ano passado, final de 2019. Onde é que estavam os caminhões de troca de lâmpada? Estavam instalando enfeite de Natal lá na praça. Eu fiquei louco com aquilo, peguei o celular, gravei tudo, botei na internet, entrei em contato com o secretário, entrei em contato com todo mundo. 77 dias depois a lâmpada foi trocada. Foi colocada uma outra lâmpada velha de vapor de sódio. 77 dias. Né? Talvez se eu tivesse um vereador, que é meu camarada, meu parceiro, a lâmpada teria sido trocada em 2, 3 dias. Né? Mas eu segui todo o caminho normal que um cidadão deve seguir. Inclusive, você falando do enfeite de Natal da praça, do centro lá, que acabaram com a praça, também, inclusive, falar que o enfeite era de mau gosto total, sim, entendeu? Muito feio, entendeu? Mau gosto terrível. E também era sobra de outro município. Uhum. Eu acho que era de Guararema. Entendi. Eu acho que era sobra de Guararema de anos anteriores. Vamos descartar isso aqui, vamos mandar para Itaquá. É ridículo, cara, é ridículo, né? Esses dias eu tava discutindo, um rapaz lá foi discutir comigo e tal, e ele falou que era do Manuel Feio, só que no perfil dele no Facebook tava falando que ele morava em Arujá, pô. Então parece que ele tem vergonha, tem vergonha de falar que mora em Itaquá, pô. Pelo amor de Deus. Mas tem muitos assim que fazem isso aqui. E assim, realmente a gente é triste, né? Você pensar que uma cidade dessa, com esse potencial localizado, exatamente, que a gente sabe que passou o Rodoanel agora aqui, sim, e que ninguém lutou para ter o nosso acesso, exato, entendeu? Ninguém deixou isso passar, deixou a gente perder o acesso. Quer dizer, quando estavam construindo o Rodoanel, a gente tinha o acesso, eles usavam, sim, eles entravam por aqui. Exato. Quer dizer, a gente perdeu o acesso, sim, né? Não é que nunca existiu, não, tinha um acesso, durante a obra eles usaram, sim, aqui. A gente perdeu o acesso, cara. Então, quer dizer, como que deixa perder um acesso Sabe desse? Uma coisa que eu vejo, Bruno, que acontece aqui em Itaquá, com relação ao governo do estado, a gente é muito ruim aqui em interlocução, que é aquela habilidade do prefeito de ir lá reclamar com o governador e ser atendido, de chamar o vice-governador, de ir lá na Alesp, conversar com alguns deputados estaduais lá, trazer recursos para Itaquá, trazer emenda, trazer obras para cá. Itaquá é péssimo nisso. Mas você não acha que, inclusive, você falando uma coisa, você não acha que Itaquá, uma cidade desse tamanho, com esse mundaréu de gente que mora aqui, que vota aqui, você não acha que Itaquá já deveria ter um deputado estadual e um federal? Meu, é um absurdo uma cidade dessa a gente ter que ficar votando em pessoas de outros municípios. Então, que não vão olhar pra gente. Não vão olhar pra gente, só vão aqui atrás de voto. Eu fui conversar com o subprefeito do Itaim Paulista. Não, vão aparecer de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, isso é um fato. Fui conversar com o subprefeito do Itaim Paulista. Aconteceu reforma na estação do Itaim Paulista, do Romano. Em Poá, aconteceu a do Calmon, Poá, Suzano, que fizeram aquela mega obra e pularam Itaquá, pularam as 3 estações de Itaquá. É ridículo você ir na estação do Manuel Feio, por exemplo, a do Aracaré. A do Aracaré tá horrorosa, e a do Manuel Feio também. Você vê as escadas ali tudo enferrujada, podendo causar acidente a qualquer momento, por causa dessa falta de interlocução com o governo do estado. Eu mandei um e-mail para o deputado Douglas Garcia. Ele falou que estava mandando uma emenda, ele recomendou uma verba para ser destinada para fazer a reforma da estação do Aracaré. Só que também não foi para frente, porque não tem ninguém aqui cobrando. Né? O deputado não é daqui, ele fez essa recomendação, provavelmente demanda de vários eleitores dele aqui, a gente estava lá cobrando, só que o que acontece? Cadê o prefeito brigando também? Cadê os vereadores? Cadê um deputado nosso também lá? Mas aí você falou uma coisa, a gente aqui, sofreu um problema muito sério, porque o secretariado também não era daqui.
Isso é um fato, isso é um entendeu? fato. Então eles estão um pouco se ferrando pra cá. Isso é verdade. Entendeu? A verdade é essa, entendeu? As empresas também das licitações não são daqui. Não são daqui, né? Nada é daqui. Tipo, a gente é refém. Até nem sei se o prefeito mora aqui, entendeu? Entendeu? Isso é um problema sério, entendeu? Sim. Como é que você vai dar. A gente tem aqui um orçamento de quase R$1 bilhão. Isso é fato. Como é que você vai entregar um orçamento de quase R$1 bilhão para uma pessoa que não ama essa cidade? Entendeu? Que não vive a realidade aqui. Não, porque uma coisa é você morar em Itaquá, outra coisa é você viver em Itaquá, que é completamente diferente. Sim. Entendeu? Você gastar o seu dinheiro aqui, você usar o comércio local, entendeu? Isso é completamente diferente. Você fazer a sua compra de mercado aqui, entendeu? O cara que pega o carro dele e vai, sei lá, para que município aí para morar, ele vai morar em Mogi, vai morar em São Paulo, vai morar em Guarulhos, vai morar em Arujá, em Poá, em Suzano, só não mora aqui, entendeu? Sim. E assim, é um absurdo, né? Sim, isso é verdade. A gente vê assim, que tem muitos empresários, por exemplo, que trabalham aqui, mas não tem também a residência deles aqui, entendeu? Sim. Então, sabe, a gente, assim, não é que eu não estou dizendo que isso aqui é a Suíça, tá? Não estou falando isso, entendeu? Fato. É bem longe disso. Eu tô dizendo que precisa melhorar. Sim. Itaquá precisa melhorar, mas precisa ter gente que venha com vontade, gente que ame realmente, que queira fazer essa mudança, entendeu? Porque se o cara não amar isso aqui, ele vai ver aquele mundaréu de dinheiro, que uma cidade desse tamanho, esse dinheiro nem é tanto assim, entendeu? Se você for pensar nos problemas de Itaquá, entendeu? Sim. Porque para qualquer lugar que você olhe, você vai ver problema aqui. Sim. Entendeu? Então, assim, é complicado. Mas se você olhar para um cara que não ama isso aqui de verdade, Sim, isso é verdade. Esquece, cara. Ele vai lembrar do bolso dele, vai lembrar da família dele, e vão ser mais 4 anos que a gente vai estar cavando mais o nosso buraco, sei lá, de repente a gente vai chegar na China, sei lá, no Japão aqui. Mas isso é um fato, tem que amar Itaquá mesmo, porque Itaquá é uma cidade estratégica, uma cidade muito boa para o comércio, para a indústria, né? Então a gente precisa cuidar disso aqui, até para a gente atrair mais empresas para cá. A questão da infraestrutura é fundamental, por isso tem que amar a cidade. Segurança, infraestrutura, tudo. E tudo isso, às vezes as pessoas acham que para atrair o empresariado para cá é só ter isenção fiscal. Mas não é. Como é que eu dou um exemplo? A gente estava fazendo a reunião política lá no Recanto Mônica. A rua, assim, na frente da casa do cara que estava fazendo, era só buraco, só buraco, só buraco. Isso vai desvalorizando o local. Uma empresa não vai querer construir, não vai querer entrar num galpão ali, construir a empresa dela ali, porque ela vai danificar os caminhões. No fim, a médio e longo prazo não vai ser bom para ela, né? Até a curto prazo não vai ser bom para ela. Então precisa realmente amar a cidade, melhorar a infraestrutura do município, segurança, tudo isso conta. Eu estava conversando com um eleitor meu que ele é empresário, ali no Macedo, e ele morre de medo. O cara ele fica em pânico, né? Porque ele já foi assaltado na porta da empresa dele umas 3 vezes. Então, como é que a gente vai estimular o empresariado a vir para cá, gerar emprego, gerar renda em Itaquaquecetuba, se as pessoas não confiam em Itaquaquecetuba? E o mais engraçado é que a gente está ao lado de Guarulhos, né, que tem um aeroporto, né? Ou seja, a gente está próximo de qualquer lugar do mundo, se a gente parar para analisar. Exatamente. Tanto pela Ayrton Senna, a gente está próximo de qualquer lugar do Brasil. Perto do aeroporto, a gente está próximo de qualquer lugar do mundo, a gente é vizinho da capital paulista, uma das maiores cidades do hemisfério sul, e a gente não se desenvolve. É surreal isso. Realmente falta amor pela cidade. E detalhe, precisa de gente extremamente competente. Eu acho que assim, tem alguns cargos, né, a gente falando de secretarias, que você vai apadrinhar a política, vai ser, vamos dizer, coisa política. Mas tem alguns cargos que precisa ser técnico. Verdade. Né? Quando você fala, por exemplo, de finanças, né? Olha o que aconteceu nessa gestão, né? Um aumento da dívida pública aí de forma mais de 4 vezes do que... ou seja, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. E outra, né? Esse aumento, e o que a gente teve em troca? Tipo, absolutamente nada. Né? Por que teve esse aumento, né? A gente tem que entender fato. Por que o aumento. Então, né? eu estava na Câmara uma vez, lá na época da votação da LDO, e eu perguntei para o secretário adjunto,
Eu falei para ele, obviamente com todo respeito e tal, eu não vou entrar em questão política aqui, eu gostaria de falar tecnicamente aqui, eu estava lá na tribuna e tal, o que aconteceu com o Itacoaxetuba para a dívida pública chegar a esse patamar, né? Não tive uma resposta, a cidade não teve uma resposta sobre o que realmente aconteceu. O que a gente chega à conclusão é que foi uma gestão ruim. Foi uma administração ruim do dinheiro, né? Do dinheiro da cidade. Você falou bem a questão de trazer empresas de fora, né? Assim, para fazer licitação, a empresa do lixo é de fora, a empresa de transporte público é de fora, muito funcionário é de fora. Então você vê... Os caminhões, os ônibus daqui são emplacados em outra cidade. Então são emplacados em Brasília e em um município de Minas Gerais, que eu esqueci o nome agora. Todos são emplacados em Minas Gerais e Brasília. Isso tinha que ser uma coisa que devia ser assim, aqui, licenciamento é aqui. Tem que ser em Itacoaxetuba. É lógico, né? Isso é o mínimo, né? Sim. É o mínimo. Assim, isso aí você vê, é a falta de comprometimento com o Itaquá, entendeu? São pequenos detalhes que a gente vai vendo que realmente é gritante. Sim. A falta de compromisso mesmo do pessoal. Uma das pautas que eu defendo para a questão do transporte, que eu acredito que é pensando na população, né? Eu acho que a coisa ter chegado a esse ponto, que o próprio prefeito falou que a gente teria duas empresas, pelo menos duas empresas atuando. Ele falou isso em campanha em 2016. Não aconteceu. Ele renovou a licitação com uma única empresa de novo, que é pior do que a anterior, né? Então o que acontece? Com o mesmo contrato. Com o mesmo contrato, né? É uma coisa absurda. Com a mesma quantidade de ônibus. Mesma coisa, não teve progresso nenhum, né? Exatamente. Assim, fala assim, outro dia vieram aqui e falaram que não tem Wi-Fi. Meu, não tem freio no ônibus, entendeu? Então... Entendeu? Como não tem Wi-Fi, velho? Não tem freio, velho. Então, não tem. Os ônibus são uma sucata. Tá, de vez em quando a gente pega ônibus quebrado na ladeira do centro. Eu peguei um ônibus quebrado um dia desses na frente do Santa Marcelina. Então são ônibus sucateados, na verdade, né? Eu cheguei à conclusão que o melhor para Itacoaxetuba, acho que é uma conclusão de muita gente também, é a liberação do alternativo, né? Que são as vans, né? Eu dou o exemplo ali da Terra Prometida, por exemplo. Um ônibus não consegue entrar naquele bairro. Consegue entrar na rua principal. Tem uma rua principal ali também que não é asfaltada. Eu acho que não é liberar, é regulamentar, né? Regulamentar. Tem que regulamentar porque assim, até para não ter envolvimento do crime organizado, nada disso. Fazer uma coisa certinha, dentro da lei, tudo bonitinho. Mas a gente precisa, por exemplo, colocar vans para rodar na cidade, seja com uma cooperativa de transporte, alguma coisa nesse sentido. Ou com algumas cooperativas. Com algumas cooperativas, é uma solução bacana, porque resolve o problema da cidade. É um absurdo, 2020 em Itacoaxetuba, eu fui no P1 conversar com as pessoas lá no P1. Não foi uma pessoa só que me falou, várias pessoas no P1 têm o mesmo discurso, 1h30 de espera de ônibus, né? 1 hora, e você não sabe se o ônibus está se aproximando ou não, é meio aleatório, não tem aquele negócio assim, o ônibus vai passar às 5h30 da manhã certinho, não, é aleatório, você pode estar ali às 5h30, o ônibus ter quebrado, ter acontecido alguma coisa, o cara se atrasou, o ônibus vai passar às 6h30, 7 horas da manhã, então o tempo de espera ali acaba sendo isso me lembrou uma vez que eu fui para o interior de Minas Gerais. Lá passava ônibus 2 vezes por dia. E era um lugar que não tinha desenvolvimento nenhum, era basicamente zona rural. Quando você vai para o extremo de Itacoaxetuba, você vê uma coisa mais ou menos assim. E o transporte, a ausência do transporte, ela condena aquele local a não ter desenvolvimento. Exatamente. Porque quando você tem um transporte, um fluxo rápido de transporte na cidade, você consegue conectar os pontos da cidade. A pessoa pode muito bem morar no P1 e trabalhar no centro. Se o ônibus passa rapidinho, é muito mais fácil. Agora, se for penoso, se ela tem que esperar 1h30, 2 horas, você desestimula essa pessoa a sair daquela localidade, a melhorar aquela localidade, né? A trazer benefício, renda para aquele local. Vai chegar a infraestrutura, tudo, né? Vai melhorando tudo. Exatamente. Né? Ou seja, a questão do transporte alternativo seria sensacional e consertaria esse problema para a Terra Prometida, para o P1. Você consegue conectar. Eu sou totalmente a favor da regulamentação do transporte alternativo. Eu acho que isso aí vai gerar muito emprego. Sim. Entendeu? Eu fiz uma live uma vez com o Jonas, que ele é também um representante da autoação, você deve conhecer. Conheço. E ele falou para mim que, pelo que ele falou por baixo, que geraria entre empregos diretos e indiretos cerca de 600 empregos novos para Itaquá. Exatamente. Entendeu? Olha só, gente, a gente aqui carente de emprego, entendeu?
na mão de uma única empresa, Exato. entendeu? Que está prestando um péssimo serviço, Sim. entendeu? E quer dizer, e a gente poderia gerar 600 novos empregos para Itaquaquecetuba, entendeu? Agora imagina, até falando de arrecadação, às vezes o prefeito pode falar, não, mas aí Itaquá está com arrecadação baixa. Imagina o tanto de dinheiro que você conseguiria arrecadar mais para os cofres da prefeitura com transporte alternativo rodando na cidade, né? Você vai fazer o comércio reacender, né? Por exemplo, você vai conseguir fazer com muito mais pessoas vão para o centro comprar. Mais IPVA, né? que vão pagar. Exatamente, é só vantagem. Não dá para entender como em 2020, sem pensar em corrupção, uma justificativa para as coisas terem sido feitas do jeito que elas foram, essa licitação. Que outro motivo, sem ser corrupção, você imagina que poderia, né, análise técnica, o que quer que seja, né, que motive ter apenas uma empresa de transporte ruim do jeito que é, sendo que você tem um monte de pessoas que têm vans na cidade querendo trabalhar. A única coisa que a gente faz no exercício imaginativo aqui é imaginar que pode supostamente haver corrupção envolvida. Não, é assim, né? nem que fosse assim, ó, tipo, olha, as vans vão fazer os bairros. Ou a linha principal faz o ônibus. Então, entendeu? dá pra... Pior que dá. Ó, eu conversei com os caras das vans, vários caras que têm essa vontade de trabalhar. Eles estão abertos a fazer isso, a ceder dessa forma. Eles só querem trabalhar. Exatamente. Né? Então, e realmente é uma solução. Porque você não vai estar tirando a arrecadação da empresa. Né? E a empresa não tem uma... Porque ela já não faz isso. É fato, né? É fato. Ela já não entra, por exemplo, dentro da Terra Prometida. Não entra. Ela já não entra direito no P1, né? É uma coisa muito mal feita. Então você não vai tirar nada da empresa do que ela já tem. Você vai estar até ajudando. Vai estar até ajudando, de certa forma. E os caras, eles estão dispostos até mesmo a devolver parte da arrecadação com uma cooperativa de vans para a empresa monopolista. Né? Então os caras, eles estão abertos ao diálogo, né? E a cidade ganha. Por que eu defendo isso? Eu defendo por causa das pessoas, né? E defendo porque eu detesto o monopólio. Não Exatamente. pode haver monopólio. É absurdo isso, né? Você está sendo desleal. O mercado, ele tem que ser... Tem mercado que não dá para você liberar totalmente. O próprio mercado de transporte não dá para você liberar 100%, senão ia ter tiroteio para todo lado aí, por causa de linha e tal. Mas dá para você regulamentar, dá para você fazer o bem para a cidade, né? Fazendo em Suzano mesmo, as pessoas esperam 5, 10 minutos no ponto de ônibus. Tudo regulamentado dá certo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É a ordem, né? É ordem, exatamente. É ordem, para não virar bagunça. Exatamente. É ordem. Então dá para fazer isso, né? Eu acredito muito. Isso é pensar na cidade, Bruno. Se a gente tiver um plano para... E a gente tiver um plano para... Como é que Itaquaquecetuba vai estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? A gente tem que começar isso hoje. Porque às vezes o prefeito ele pensa só no mandato dele, mas vamos pensar na cidade a médio e longo prazo também. E o transporte é prioridade, a questão da educação é prioridade também, né? Eu até ia te perguntar sobre educação agora também, que eu sei que é a bandeira tua, Sim. Não sei se é a sua principal bandeira, tô vendo que você também, o transporte eu abracei muito essa causa do transporte. Eu tô percebendo que você abraçou bastante mesmo. Mas educação, assim, como é que você enxerga hoje a educação de Itaquá? O que você acha que tinha que melhorar aqui, tanto para os professores, né, como para os alunos também? Sim. Porque são coisas diferentes. São realidades diferentes. Né? Exatamente. E assim, e a parte, e inclusive para os pais também, até uma parte de, sei lá, para a segurança dos pais. A gente sabe hoje que o mundo está muito violento, tem essa coisa de droga que até uma situação meio calamitosa aqui em Itaquá. Sim, isso é um fato. Então, como deixar o pai mais seguro? Sei lá, monitoramento da sala do filho, de repente ele ter acesso à câmera para saber se o filho está na escola. É uma das coisas que a gente defende. A gente fala muito da informatização da saúde, mas dá para fazer a informatização da educação também. Né? Dá para o pai controlar tudo por um aplicativo. E dá para fazer isso nas escolas municipais. É só você ter um projeto, executar esse projeto e tem que ter cobrança dos pais também. Os pais... É que assim, às vezes as pessoas não cobram porque elas acham que é gratuito, mas não existe nada gratuito. Né? Você está pagando imposto, está pagando caro. Exatamente. Às vezes sairia mais barato se você estivesse pagando. É que falta essa realidade, essa percepção. Né? Às vezes você paga mais caro por estar pagando imposto do que se você pagasse
descontaria o imposto se você pagasse por conta própria, né? Então os pais têm que pressionar, dá para fazer isso, dá para informatizar tudo, dá para saber, por exemplo, qual seria a merenda do filho naquele dia, dá para saber qual que é o professor que está dando aula naquele momento, quais tipos de atividade, essa é minha boletim, área. Né? Boletim, da questão de notas, faltas, olha só, me veio uma lembrança que eu estava dando aula para uma turma, no projeto da Guarda Mirim, que eu fui coordenador de 2017 e 2018 em Itaquá. Eu fui fazer reunião com a mãe de um aluno e a mãe do aluno achava que ele estava indo para a escola e ele participou só da primeira aula. A mãe chegou para mim e me pediu os boletins, me pediu os detalhes do aluno, tá bem no finalzinho do curso. Era 3 meses de curso, né? Eu falei, tem uma coisa estranha, não tô lembrado do seu filho, viu? Desculpa, realmente eu não consigo me lembrar do seu filho. Ela me mostrou a foto, caramba, eu lembro desse garoto de algum lugar. Falei, só um minutinho, fui lá, consultei tudo, consultei no sistema lá a questão das presenças e falta. O garoto faltou todas as aulas, com exceção da primeira. Aí a mãe falou, não é possível, eu coloco meu filho no ônibus, pô. Eu coloco meu filho no ônibus, eu vou com ele até o ponto de ônibus. Ou seja, o que o garoto fazia? Ele confessou na nossa frente, ele tava junto. Aí ele falou assim, mãe, desculpa, tal. E a mãe já estava desconfiada também no finalzinho do curso, por isso que ela foi atrás de mim. Mas o que acontece? O garoto vinha pro centro de Itaquá e ele ficava dando rolê aí pelo centro. Vai saber o que o moleque estava fazendo. Podia estar usando droga, podia estar fazendo qualquer outra coisa. E ele não entrava na sala de aula. Agora você imagina, falando a nível de escola municipal, né? A mãe saber que o filho está na sala de aula, podendo consultar ali, a chamada em tempo real, no aplicativo, por exemplo. Hoje em dia todo mundo tem celular, então dá para fazer, né? Eu sou formado em ciência da computação. Então essa questão de aplicativo, de sistema, de banco de dados, isso dá para fazer. Dá para fazer isso na administração pública. Isso é fundamental. A gente fala muito de transparência. Dá para ser transparente em tudo referente à administração pública. Inclusive a questão educacional, né? Outra coisa que eu defendo muito, como eu já falei, é a questão de trazer o SESI para cá para dar um reforço na educação básica. Usar o aparato da prefeitura também para educação profissionalizante. Isso é muito importante. Eu acredito muito na questão do emprego, né? Principalmente se você quer trazer o emprego de volta para Itaquá, né? Exatamente. O que acontece? Falta muito capacitação em Itaquá, falta demais. Às vezes, por exemplo, a empresa vem para cá e ela... Tem que empregar gente que mora em outros municípios, né? Por exemplo, a empresa... ela precisa de uma habilidade específica, de uma função específica. Vou dar um exemplo, operador de torno, né? E aí o que acontece? Se ele não acha em Itaquá, ele vai ter que pegar em Ferraz, em Mogi, em Suzano, principalmente Suzano, que eles têm lá, né? Eles têm muita capacitação profissional em Suzano. Vai acabar vindo de Suzano, ao invés de vir de Itaquaquecetuba. E daí ele vai pegar o salário dele e vai gastar em Suzano. E vai gastar em Suzano, né? Então você vê que situação que a gente tem em Itaquaquecetuba. Como é vantajoso investir na educação aqui, né? A gente tem esse problema. E a gente sabe, falando de escassez, né? Essa qualificação profissional ela é fundamental. Que, sei lá, a empresa tem uma máquina italiana lá que quase ninguém mexe. Se tiver uma pessoa em Itaquá que mexe naquela máquina, tá empregado. Ele está empregado e vai ganhar um salário, que ele quiser. Né? Então a educação é fundamental, investir em educação, investir em si mesmo, investir na cidade, e é fundamental. Isso é a única coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Assim, isso é o que você pode dar para o teu filho hoje. A melhor coisa que você pode dar para um filho é educação. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, da educação superior, a gente tem em Itaquá a UNG, né, que trouxe muito avanço para a cidade, só que a educação de nível superior ela não dá um resultado tão rápido quanto a qualificação profissional. O curso profissionalizante ele te dá um resultado quase que imediato, principalmente quando a escola é uma escola séria como o Senai, que faz um encaminhamento sério para o mercado de trabalho. Por isso essa insistência em trazer o Senai para cá, porque o Senai é sério, o Senai tem reputação, né? O Senai tem reputação. E aí o que acontece? A educação profissionalizante e a educação técnica também, o cara é um operador de empilhadeira, operador de torno, de CLP, mecânico, comandos elétricos, elétrica residencial e predial. O cara basicamente ele já sai empregado do curso. Não porque a escola, por causa da oferta e demanda. Ele já sai basicamente empregado. Então a educação profissional é fundamental para um homem
ou uma mulher, né, sustentar a sua família. Então eu acredito muito, porque eu vejo essa necessidade, Bruno, essa necessidade é muito grande em Itaquá hoje, na questão da educação profissional, né? Então, com a educação básica, a gente consegue informatizá-la, né? A gente consegue informatizá-la, e com a qualificação profissional, a gente consegue trazer o Senai para cá, e a gente consegue também usar os prédios da prefeitura, tanto as escolas municipais, para fazer um programa educacional de qualificação profissional também. Eu vejo que isso é urgente em Itaquá. É urgente. É urgente. Realmente. Porque a gente está falando assim, a gente precisa trazer as empresas, mas se a gente não qualificar o povo daqui, né? Um fato. É óbvio que a gente precisa trazer as empresas. Isso a gente precisa para arrecadação, a gente precisa porque a gente precisa trazer o emprego de volta para cá, mas as empresas também precisam de profissionais capacitados. Com certeza. E assim, eu acho assim que para assim, o que deveria ser feito, realmente eu acredito que tinha que fazer alguma espécie de isenção, alguma espécie para essas empresas virem para cá. Só que para essa pessoa ter o direito de isenção, tinha que ter um bolsão de empregos aqui de Itaquá e ela tinha que contratar gente de Itaquá. Se não contratar, sei lá, 95% do seu pessoal de Itaquá, você não tem isenção. Agora, se você contratar, você vai ter isenção fiscal de sei lá quantos por cento, isso entendeu? É sensacional. Isso é muito bom, Bruno. Assim como eu acho também que, por exemplo, o IPTU, eu acho que se a pessoa mantém a fachada dela limpa, tem uma árvore plantada na porta, a fachada pintada, eu acho que tinha que ter um desconto do IPTU. Entendeu? Sim. Itaquá tem que ser bonita. Itaquá tem que melhorar o aspecto visual dela. Entendeu? Se você não der se você der o agrado para a pessoa vai querer deixar a casa dela bonita. Sim, isso é um fato. Entendeu? Porque isso é uma onda. Se o cara vê que o vizinho tá deixando a casa bonita, ele vai querer deixar a dele bonita também. Sim. Entendeu? É assim, aqui no nosso bairro foi assim que aconteceu. A gente começou a trazer essas casas novas, o pessoal começou a arrumar as casas antigas e o bairro tá ficando bonito, entendeu? É um estímulo, na verdade, né? Exatamente. Que a pessoa vai querendo... isso é um fato, Bruno. E eu estava conversando com um empresário uma vez, ele me contou mais ou menos como é que as coisas funcionam na China, por exemplo, né? Por que as empresas vão todas para a China, né? Em vez de... Ele estava fazendo um comparativo de um alemão que veio aqui para o Brasil. Ele ia instalar uma empresa aqui, pelo excesso de burocracia, ele não conseguiu, né? Ele estava demorando muito tempo para arrumar tudo para poder começar a operar. E aí ele recebeu uma proposta da China, ele não ia pagar nada de imposto. Eles fizeram só uma exigência lá que ele tinha que abrir mão, acho que da propriedade industrial dele, tinha que deixar com a China. Mas ele não tinha que contratar, acho que 80% de chineses. Mas de resto ele não pagava imposto nenhum e parece que o país ainda deu terreno para ele trabalhar lá. Então, assim, o estímulo ao empreendedor ele foi imenso. O cara não teve outra alternativa, ele teve que ir. Ele acabou indo para a China trabalhar lá. E a gente tem que ver o quanto é fundamental e o que dá para fazer a nível municipal em Itaquaquecetuba. Uma das bandeiras que eu abracei muito também nessa campanha de vereador é a questão do empreendedorismo, né? Às vezes o pequeno, o MEI, ele é desestimulado a continuar trabalhando. Verdade. Né? Eu vejo que eu tava falando com uma boleira, ela faz bolo simples assim, bolo de aniversário, faz aqueles desenhos, o bolo dela é maravilhoso. E ela foi instalar uma fachadinha na porta de casa, uma fachada. Porque você sabe que o faturamento de um mês é muito baixo, a lucratividade de um microempreendedor é muito baixa. Aí ela colocou uma fachada lá na porta de casa, passou uns dias, bateu o fiscal lá, entregou um carnê, acho que se eu não me engano foi de R$3.000 para ela pagar por causa da fachada que ela colocou. Né? Então, como é que você vai estimular o pequeno empreendedor a crescer, a gerar renda, gerar emprego, se você está punindo o pequeno? Você está punindo o pequeno, você está impedindo que ele cresça, você está desestimulando. A burocracia que é para tirar uma inscrição municipal, para você tirar, sei lá, um bombeiro. Entendeu? Absurdo. Assim, é uma burocracia terrível. E caro pra caramba. É caro, é demorado, as exigências são enormes. De repente a pessoa não tem nem recurso, ela tá lá para sobreviver. Exatamente. Entendeu? Ela tá lá para pagar a comida dela. Sim. Entendeu? Como é que você vai tirar do empresário desse que tá lá tentando sobreviver, entendeu?
sabe, eu acho que, sei lá, então, é isso daí você tira a iniciativa do cara, entendeu? Exatamente, ele vai ficar desestimulado. A gente pensa assim, será que existiria um Steve Jobs no Brasil? Muito provavelmente não, esse cara ia desistir no meio do caminho, de tanta dificuldade que ele tem. A gente teve, por exemplo, um Gurgel aqui. O Gurgel era um carro elétrico, ele fez um carro elétrico lá. Esse cara, ele foi uma sumidade, entendeu? Sim. Ele desafiou as grandes montadoras do mundo, sim, entendeu? Com o sonho dele, entendeu? E aí acabaram com o cara, que fizeram ele quebrar, entendeu? Exato. É triste a história. E brasileiro, exatamente. Isso é impressionante. Ou seja, o brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito inovador, mas esse aparato estatal todo... Mas é muito invejoso também, entendeu? O caso do Gurgel foi por inveja, entendeu? Eles acabaram sendo corrompidos pela indústria maior, entendeu? Ah, sim. Entendeu? E aí destruíram o Gurgel e o sonho dele. Ele fez um carro 100% brasileiro, ele não fez só um, fez acho que 2 ou 3, que era aquele BR, sei lá o quê. Ainda tem carro Gurgel andando por aí, eu vi um esses dias. Tem. E esse carro era todo brasileiro, inclusive o motor também era todo feito aqui, tudo. E os caras acabaram com o negócio. Eu tava vendo um documentário sobre ele fez uma fábrica nova, toda moderna, para fazer os carros brasileiros. E aí, quando ele foi inaugurar a fábrica, inventaram um monte de coisa. Ele não conseguiu nem inaugurar a fábrica nova dele. Ele quebrou, entendeu? Sim. Ele quebrou. É um absurdo. É você acabar com o empreendedor, entendeu? É você tirar o sonho do cara, tirar o estímulo dele, né? Aí é que eu isso vejo, acontece com muitos. Acontece. É aí que entra a questão do lobby, por exemplo, o lobby da indústria do petróleo, no caso. E a gente tem essa questão de lobby, a gente tem a questão de monopólio e de cartelização. E o pior disso tudo é que às vezes eles esmagam os pequenos, né? O problema disso é justamente usar o poder público, usar o Estado como um todo para se beneficiar. Aí novamente a gente entra na questão do monopólio, que tem aqui em Itaquaquecetuba e não é um só não. Não é só do transporte público não, a gente tem outros monopólios em Itaquaquecetuba. E o que acontece? Você usa a legislação, não sei que acordo que eles fazem com o vereador e o prefeito, mas se usa a legislação para prejudicar os concorrentes. Foi isso que matou um Gurgel, por exemplo, né? E eu vejo que é triste o que acontece com os pequenos, né? Tem a prefeitura ela cobra a taxa de fiscalização, que não pode cobrar do MEI, né? Porque o MEI é só aquilo, tá lá na lei federal. É só aqueles R$57 e pouco por mês que você paga lá para Previdência, paga um pouco de ICMS, e a prefeitura, ela cobra taxa também desses caras. Então você vê o pequenininho tá tentando sobreviver ali com uma barraca de cachorro quente, vem lá o município e esmaga esse cara. Se você for olhar alguns lugares do mundo, né, os próprios Estados Unidos, como é que os Estados Unidos cresceram? Com liberdade para você trabalhar, com liberdade econômica. E a gente precisa trazer isso para Itaquá. Dá para fazer. A prefeitura precisa estimular, precisa facilitar. Exatamente. Né? Eu vejo a questão lá nos Estados Unidos o empreendedor ele é premiado. Exato. Entendeu? O cara aqui não. Aqui é demonizado. Aqui eles odeiam, então, entendeu? Odeiam, ele tem inveja. Ah, esse cara tá crescendo, pô, eu vou foder ele. Então é assim Desculpa falar, mas é isso aí. Mas infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade, Bruno. A gente tem que ver, a gente vê que sem os empresários, sem os empreendedores, quem é que vai gerar renda? Né? A gente precisa ser amigo dos empreendedores, né? Os empreendedores estão gerando emprego. E detalhe, quem mais gera emprego no Brasil é o pequeno e o médio. Não são as grandes corporações. Se você for, as grandes corporações empregam bastante também, mas é o pequeno e o médio que emprega mais. Então a gente tem que facilitar a vida desses caras. E eles têm uma batalha colossal aí para tentar sobreviver, né, com várias disputar famílias. Disputar com uma empresa grande, entendeu? Então, ele de repente uma empresinha assim, o concorrente dele é gigante. Entendeu? Tem um monte de benefício, igual a gente via lá com o BNDES sendo usado só para as grandes empresas, o pequeno se matando para conseguir um crédito ali, o pequeno e médio se matando para conseguir um crédito, e as grandes corporações lá, amiga de governo federal, amiga do governador, conseguindo facilidades. Não pode, a gente tem que facilitar para o pequeno, para o médio, porque são eles que mais empregam, são esses caras que geram renda para a cidade e é fundamental.
Quando a gente tem Geram renda e emprego, né? Muito emprego, gera muito emprego. Tá todo mundo empregado, tá todo mundo bem. Você tem uma queda na violência, você tem mais prosperidade, você tem mais iluminação pública, com mais arrecadação, enfim. Você tem todo mundo empregado, tudo bonitinho. Você consegue... Você vê que todas essas coisas, elas se unem. Tudo. O transporte público na cidade toda, o empreendedorismo, a educação, a saúde, todas essas peças, elas se unem. Elas se unem e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa participar da vida pública para fazer todas essas peças se encaixarem, funcionarem, essa engrenagem toda funcionar e a gente ter uma cidade mais próspera. Bruno, eu vejo muita gente falando assim, meu sonho é sair de Itaquá. Eu não tenho sonho de sair de Itaquá. Eu moro aqui desde que eu nasci, eu nasci em Suzano, mas sou morador de Itaquaquecetuba desde sempre. E queria ter nascido em Itaquaquecetuba, né? Mas acho que a cidade já é um problema antigo, acho que nem maternidade tinha na época que eu nasci. E assim, a gente precisa amar o lugar que a gente vive. Eu não tenho vontade de sair de Itaquá, eu quero cuidar disso aqui para fazer desse município um município mais evoluído, mais próspero, mas que dê prazer da gente viver aqui. Então, isso aí depende muito no dia 15 de novembro do nosso voto. É assim, gente, a gente tem lá 500 opções para a gente escolher. Então, você pesquise sobre o seu candidato. As redes sociais estão aí para isso. A internet, graças a Deus, agora em Itaquá a gente tem pelo menos isso, porque a gente não tem uma TV, não tem uma rádio, entendeu? Então, quer dizer, o que a gente tem é a rede social, é a internet que está no nosso favor. Mesmo. Posso pedir voto aqui? Lógico, com certeza. Olha aqui, ó, pessoal. Para vereador, no dia 15 de novembro, estou saindo candidato 25333, né? O delegado Eduardo Boigues, prefeito. Mas, vereador 25333, anota aí, para a gente fazer a diferença, para a gente lutar junto pelo nosso município, pela nossa cidade, empreendedorismo, educação, transporte público de qualidade, a gente precisa brigar junto, né? A campanha é uma briga, né? É difícil, é uma competição muito grande, mas em 2021 a gente vai ter uma competição também, uma série de adversidades também, e eu preciso do seu apoio, brigando junto comigo lá na Câmara dos Vereadores. Um dos motivos também, Bruno, que me motivou a sair candidato, foi assim, eu frequentei muitas sessões na Câmara, e aquilo é um teatro, cara. Aquilo é um teatro. Tudo é combinado nos bastidores e as votações é aquele teatro. Sabe aquela votação que é tudo unânime? Né? E não tem uma votação ali que pode comprometer alguém. É tudo combinado ali. Eu fico impressionado com um negócio que o pessoal ninguém sabe quem foi. Entendeu? Tipo o negócio do NU lá. Todo mundo ferrou um monte de gente. Não fui eu, não foi ele, não foi ninguém. Entendeu? Então. Não foi ninguém. Foi todo mundo, mas não foi ninguém. Então. Entendeu? É impressionante isso, cara. Ninguém tem hombridade de falar, fui eu que fiz a maldade. Entendeu? Não tem isso. E eu não gosto. A gente olha para a Câmara dos Deputados. Não, você olha para a Alesp, a Assembleia Legislativa nossa aqui do Estado de São Paulo. O embate é muito pesado. Os caras estão brigando mesmo. Você pega ali, tem o Arthur Duval lá, tem o Jordi, tem o pessoal do Novo. Eles estão brigando para baixar os impostos e tem a outra galera lá brigando para aumentar os impostos. E os caras vão lá na tribuna, briga, grita. Já deu confusão lá na época do sindicato lá que o Arthur Duval quase saiu no soco lá com os caras. Ali o cara discursando, subiu os caras lá para bater nele. Ou seja, tem embate na Câmara dos Vereadores de Itaquaquecetuba, não tem nada disso. O prefeito está com a popularidade baixíssima agora. Nos últimos 2 anos... eu vi pouquíssimas vezes vereadores da base aliada discursando lá na frente. Os caras não defendiam o prefeito, eram todos da base aliada, mas eles não iam lá para defender um projeto do prefeito, alguma coisa assim. Não ia. Né? Então, aquilo é um teatro só. A gente precisa levar debate para a Câmara, porque a gente precisa levar as demandas da cidade. Mas sabe qual é o problema? O problema todo é o seguinte, o pessoal fica nessa... eu sou oposição ou eu sou ocasião? E ninguém pensa, eu sou Itaquaquecetuba. Pois é. Entendeu? Esse é o problema maior, entendeu? E quando essa cultura mudar, entendeu? A cidade vai andar, entendeu? Com certeza. Porque ser oposição é muito fácil. Você não vota em nada. O prefeito... só fica batendo no prefeito, batendo no prefeito. Batendo. Mas e se a lei foi boa? Por que eu não vou votar? Exato. E se for bom para Itaquá? Por que eu não vou concordar? Então, quer dizer, um cara desse... não merece seu voto.
Isso é não um merece. fato, isso é um fato. Não merece. O cara que é oposição sempre não merece o voto. Sabe por quê? Porque ele é antidemocrático, um cara desse. É isso mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, gente, olha, vamos ter sabedoria na hora de votar, porque é a nossa chance de mudar Itaquá. Entendeu? Olha aqui, eu tô com o Eduardo Ribeiro aqui, professor, e ele é o quê? Um cara preparado, um cara que entende de Itaquá, ele sabe os problemas de Itaquá realmente. E aqui, um cara novo, primeira eleição dele, Sim. ele nunca concorreu. Então, assim, é um novo, entendeu? É um novo. Que de repente é o que Itaquá precisa. Gente nova, com vontade de mudança. Com energia. Exatamente. Né? Que queira mudança real, que a gente precisa em Itaquá, entendeu? Porque a gente precisa mudar, entendeu? Não adianta a gente ficar batendo em... Tem vereador que tá lá há 30 anos. Você acha que esse cara vai ter energia, ele vai ter vontade para votar de acordo com a cidade? Ele tá todo amarrado naquele esquema todo ali, né? Tá todo amarrado. Por exemplo, se o vereador ele tivesse pensando na cidade, igual você falou, Bruno, ele não teria permitido que essa licitação do transporte acontecesse. Com certeza, né? Verdade. Não teria permitido. Tem o contrato do lixo, tem uma série de coisas que precisa ser revisto em Itaquaquecetuba. Com pessoas que estão amarradas nesse sistema há décadas. Mesmo o negócio do NU lá, que ferrou tanta gente. Exatamente. Como é que pode deixar acontecer um negócio daquele lá tão grave, né? Gravíssimo, né? Que prejudicou sei lá quantas famílias lá, sei lá, 1000 famílias. Sim. Entendeu? Pô, como assim, cara? Por quê? Entendeu? A gente já tá numa situação dessa aqui terrível. Como é que faz um negócio desse ainda? Isso é um fato. E não tem como botar só nas costas de um, não. Entendeu? Isso é não é um só, não. Ali parece que foram 10. Entendeu? Então são 10 que tem que segurar essa culpa aí, entendeu? Sim. Isso é um fato, Bruno. E por isso que é importante, pessoal, renovar. Bruno, tem uma frase que eu gosto demais. Políticos e fraldas precisam ser trocadas periodicamente pelo mesmo motivo. Essa frase é maravilhosa. A gente vê o modus operandi em Itaquaquecetuba para se eleger, igual a gente estava falando no começo do nosso bate-papo aqui. O cara, ele nem faz muita campanha porque ele sabe que ele vai comprar voto ali e já tá rolando compra de voto a rodo na cidade, né? Ele sabe que ele vai lá dar dinheiro, ele já fica fazendo esse investimento ao longo dos 4 anos, porque sabe que na hora da eleição ele gasta esse dinheiro, é o que ele precisa. E consegue. Eu peço para você, não venda o seu voto. Não venda o seu voto, vote na renovação, né? 25333, estou com energia, quero trabalhar pela cidade. 10 anos acompanhando esses problemas todos da cidade, sei o que acontece em Itaquaquecetuba e a gente precisa renovar. Deixa esses dinossauros descansarem, deixa eles se aposentarem lá. Vamos colocar gente que quer trabalhar pela cidade, que conhece os problemas da cidade, que milita pelos problemas da cidade, que representa você lá na Câmara dos Vereadores, para a gente poder fazer a diferença que precisa. A gente vai ter um trabalho enorme a partir do ano que vem, não só para construir coisas novas, mas para reconstruir o que destruíram da nossa cidade, né? Porque a gente vê que dos 20 anos para cá Itaquaquecetuba cresceu, né? Itaquaquecetuba cresceu, veio shopping, veio Habib's, McDonald's, um monte de coisa. Só que poderia Itaquaquecetuba ter crescido muito mais. Você vê a nossa parte cultural, que é trágico, é uma coisa triste. Sim. O esporte também está com O esporte é nulo, né? Apesar da gente ter grandes atletas aqui. Isso que é engraçado, nós temos grandes atletas. Eu estava conversando com um ex-professor meu de Muay Thai, o Hans, lá no centro, na ladeira do centro. Ele tem um centro de treinamento ali. Nós temos atletas excelentes em Itaquaquecetuba. O poder público não está nem aí para esses caras. E parece que não, mas é fundamental investir no esporte. Se a gente for comparar nações, olha como os Estados Unidos investem no esporte, olha como é que a China, olha como isso traz visibilidade para esses países ficarem brigando pelo topo ali. Por que será que eles querem? Por que será, né? Então, por que não fazer isso em Itaquá? Dá para fazer e nós precisamos investir no nosso esporte. A cultura americana é sensacional com relação ao esporte, né? Já começa lá desde pequenininho na escola. Né? E se o cara tirar nota ruim na escola, ele não pode participar da liga juvenil lá.
Isso é fantástico, cara. Já pensou colocar isso em Itaquá? E dá pra fazer, Bruno. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. A gente, material humano tem. Tem. Entendeu? Isso tem. Vontade, eu sei que tem muita gente que tem vontade, que gostaria de estar praticando o seu esporte, gostaria de estar representando Itaquaquecetuba nos jogos. Você vê, a gente tem uma cidade desse tamanho, a gente tem um ginásio que olha, eu não fui a fundo, mas me falaram que nem bombeiro tem no nosso ginásio, esporte, né? No ginásio de esporte. A gente nem bombeiro tem, cara. Como é que pode uma cidade desse tamanho ter um ginásio que não pode receber um jogo lá, por exemplo? Agora compara com Suzano, por exemplo. Suzano, o vôlei lá que Sim. domina, entendeu? Você liga a TV, você vai falar em vôlei e você escuta falar de Suzano. Entendeu? Não. Que é aqui do lado, entendeu? É do lado, então você percebe. O que está faltando em Itaquaquecetuba para se desenvolver de fato, se Suzano consegue esse desenvolvimento todo? E assim, a gente está falando de Suzano, mas se você for pegar todas as cidades do nosso entorno aqui, o Alto Tietê todo, Mogi, por exemplo, você vê que Itaquá realmente está muito para trás. Está muito para trás. Está muito para trás. É assim, e não é por falta de material humano. Não é. Entendeu? É má gestão mesmo. Sim. É incompetência, entendeu? É Sim. Você que vende o teu voto por 50, por 100 reais, por bujão de gás, entendeu? Isso aí tá acabando com Itaquá, isso entendeu? É um fato. Isso tá acabando com Itaquá, cara. Enquanto vocês estiverem vendendo esse voto, depois não reclama. Vocês não têm o direito de reclamar. Se você vendeu o teu voto por 50 reais, por 100 reais, você não tem direito de reclamar que o prefeito é ruim, que o prefeito é corrupto, que o prefeito é safado, que o prefeito é incompetente. Você não tem direito de reclamar. Bruno, quando a pessoa vende o voto, se você vendeu o seu voto, você não tem débito mais com o vereador. Não, e eu falo ninguém. Que a gente tem que cobrar, a gente precisa cobrar. Quando você vende o teu voto, você vai cobrar o que do vereador se ele já saldou o débito com você? Não preciso trabalhar mais, você já me vendeu o teu voto. Não é assim que funciona? Não, minha parte com você minha parte com você já era. Né? Eu já paguei pra você. Já paguei. Né? Já paguei o teu silêncio. Então, exatamente. Entendeu? Né? Se a gente tá falando do esporte, Bruno, o prefeito ele precisa ser inteligente, ele precisa ser um gestor. Se você for analisar o cenário que a gente vai... O cenário de Itaquá hoje, falando de finanças, é desastroso por causa da dívida pública. Só que aí o que dá pra fazer? Parceria com a iniciativa privada. Se você tem uma cidade bacana... que você consiga, de forma inteligente, estimular uma grande empresa a vir para Itaquaquecetuba, várias grandes empresas a virem para Itaquaquecetuba, fazer Itaquaquecetuba crescer, você consegue fazer uma série de parcerias público-privadas. Sim, mas desde que você eleja um gestor que não demonize o empresário, que valorize. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Quando você demoniza o empresário, você está condenando a tua cidade. Quando se instala uma grande empresa numa determinada região, você pode notar que os arredores vão começar a melhorar tudo. Exatamente, é verdade. As ruas, a segurança do local, tudo vai... Tanto é que, dando o exemplo da empresa de ônibus, por exemplo, tem alguns trechos, eu não sei se é verdade, eu ouvi falar, não tenho certeza, estou deixando claro aqui, que quem pavimentou alguns trechos ali foi a própria empresa de ônibus, né? Porque era interesse dela, né? Como é que eu vou ficar andando numa estrada para quebrar meus carros tudo? Isso não vale só para empresa de ônibus, tem algumas empresas também que fazem isso. Uma empresa que tem muito caminhão passando num determinado trajeto. A Itaquá não asfalta o local. A empresa vai lá e banca ela mesma. Isso vale para iluminação também. Se eu não me falha a memória, quem iluminou parte do trecho do shopping ali foi o próprio shopping, né, que bancou. Né? Eu lembro que teve uma vez que estava acontecendo uma limpeza, se eu não me engano foi no Rio Tietê. Quem estava fazendo a limpeza era uma empresa privada, com recursos próprios, né? Não era nem o município, né? Até mesmo, vamos falar de coisas menores, né? Mas você vê quantas empresas adotam praças e tudo mais, entendeu? Exatamente. Que, inclusive, isso é um projeto muito legal, né? Esse negócio do empresário adotar essas praças, porque a prefeitura abandona, né? Então, quer dizer, você tem essas empresas que adotam praça em troca, eu acho que eles têm algum tipo de desconto em alguma coisa, isso é em troca de propaganda, sei lá, do que é. Então, assim, são coisas assim, são iniciativas que a gente vai tendo uma melhoria da cidade, entendeu? Com certeza. Se você trouxer o empresário para... O empresário é fundamental. Exatamente, para ajudar
o empresário quer isso, para ele é bom também, Sim. entendeu? Para ele ter mais visibilidade, para ele ter ter um asfalto melhor, Sim. uma iluminação pública melhor, ou a segurança, entendeu? Isso o empresário precisa também. Eu dou um exemplo do que poderia ser feito mais ou menos parecido com isso na Praça do Centro de Itaquá, né? A gente pode fazer uma comparação com a Praça da Bíblia em Poá. Aquela Praça da Bíblia em Poá é linda, ela é toda fechadinha, tal, tem os GCM cuidando, ela é fechada, não tem ninguém usando droga lá dentro, é um lugar limpo. Aqui em Itaquaquecetuba o cenário é bastante diferente. Mas como é que se você falar, a prefeitura tá quebrada, não tem como investir na praça, tal. Eu lembro que colocaram aqueles tapume todo, quando eu ganhei a eleição, enfim, aí quando tirou os tapume, você achou que ia ter uma coisa maravilhosa e não foi bem assim. A surpresa, né? Todo mundo teve uma surpresa. Cadê o milagre que ia acontecer? Né? Mas olha só, Bruno, dava pra alugar espaços na própria praça para um pequeno empresário montar uma barraquinha ali, né, de cachorro-quente ou de lanche, deviam alguma ter feito coisa. tipo quiosques assim bonitinhos. Quiosque seria fantástico para ter esse empresário lá, entendeu? Exato. Mas não uma coisa feia, tinha que ser uma coisa bonita, tinha que fazer uma coisa, tinha que ter tido um projeto mesmo naquela praça, um projeto para arquitetônico mesmo, para trazer essa beleza para Itaquá, porque ninguém pensa em nada bonito para Itaquá, isso que é interessante, ninguém quer deixar isso aqui bonito, eles querem calar a boca do povo. Sim. Só, entendeu? Tudo aqui é para calar a boca, entendeu? Sim. Não tem nada assim, vou fazer isso aqui que vai melhorar, vou fazer aquilo que eu vou fazer uma coisa bonita. Não, tudo é assim, eu vou fazer isso que eu vou calar a boca de todo mundo, é isso aí, entendeu? E essa questão da beleza, ela é também fundamental para o comércio, né? Se você for pegar um dos pontos, falando novamente dos Estados Unidos, você pegar Times Square, olha como é que aquilo é, né? Eu nunca fui lá, mas vejo pelas fotos, pelos vídeos e tal. E assim, você vê que é um local bonito, e o local bonito atrai prosperidade, atrai mais consumo, que gera mais renda, que gera mais empregos, né? Então, essa questão da beleza, ela é fundamental mesmo, né? Ela é fundamental para o comércio. Na Praça de Itaquá, um lugar, se ali fosse um lugar bonito, vamos dizer assim, você tem segurança. Poxa, eu vou levar meus filhos lá, porque eu tenho essa confiança de que eu posso ir lá num quiosquezinho à noite. Eu não tenho coragem de levar um notebook na praça e trabalhar lá na praça à noite. Nem com celular, né? Nem com celular. A gente tira o celular do bolso e fica falando na Praça de Itaquá ali. Você tem essa sensação de... Eu dou um exemplo dessa... Mas você sabe, eu mexo com construção, né? Então, para você construir o feio e o bonito, você dá o mesmo trabalho, né? Não, você tem o mesmo trabalho e gasta praticamente a mesma coisa. Entendeu? É muito pouca diferença. Sim. Então, quer dizer, é falta de vontade. Sim. Entendeu? Isso é falta de cuidado, é falta de gestão. É para mostrar que não tá nem aí com o povo. Sim. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Sim. Porque, eu vou fazer isso aqui. Tira isso aqui, ó. Não vamos fazer isso aqui. Vamos economizar. Vamos economizar aqui, ó. Essa economia vai para onde? Pra onde você acha que vai? Porque ele recebeu dinheiro para fazer aquela praça. Então. Entendeu? Aquela praça lá, veio uma verba para fazer a praça. E uma verba boa. Então, acho que foi 1,5 milhão, foi. Se eu não me engano, para fazer aquela praça. Pô, você acha que ele gastou 1 milhão? Você acha que... Onde que tá? 1,5 milhão. Onde que tá 1 milhão? Pois é, pra onde foi esse 1,5 milhão? Onde foi? Entendeu? Pô, é difícil, né, cara? É assim, você o cidadão de Itaquá é feito de otário sempre, sim, entendeu? E tem que ficar quieto. Entendeu? Mas agora, graças a Deus, tem a internet, a gente pode falar, entendeu? Porque antes a gente não tinha voz aqui. Não tinha voz nenhuma. Não tinha jornal, não tinha nada. Nada. Isso é um fato. E é fundamental, realmente, a gente cuidar de Itaquaquecetuba, né? Cuidar de Itaquaquecetuba, participar da vida pública, porque eu vejo essa rejeição à política, que a maior parte das pessoas tem, essa não participação, a gente paga um preço muito alto por Verdade. isso. Né? A gente paga um preço muito alto por não participar. A gente deixa as pessoas ruins que ocuparam o espaço da vida pública da cidade tomando decisões por você, por baixo dos panos. O preço que a gente está pagando é o estado que a gente está hoje, na cidade. Esse estado calamitoso que a gente vive hoje em Itaquá, sem transporte, sem educação, sem saúde, sem infraestrutura. Esse é o preço por você votar errado.
entendeu? Por você não pesquisar em quem você votou, por você trocar o teu voto por R$50, por R$100, por frango, por gás, entendeu? Exatamente. Por cesta básica. Por cesta básica, então. Por areia, pedra. Exatamente. Então, gente... ou então votar no cara, ele trocou a minha lâmpada, ele fica o dia inteiro correndo atrás do carro da Bandeirante, entendeu? Meu, enquanto você ficar votando nesse tipo de gente, Itaquá vai continuar nesse buraco que ela tá. A gente precisa sair do buraco, gente. Pra gente sair do buraco, só tem um jeito. A gente tem que votar direito, entendeu? Pesquisar nas pessoas que a gente vai votar, pesquisar nos nossos candidatos, pesquisar as propostas, nas projetos, propostas, né? nos projetos, exatamente. Sim. É o único jeito, não tem outra saída. Rodinei, não tem pergunta não? Não vai lê a pergunta aí. A galera tá discutindo assuntos, não tem pergunta. Ó, gente, mas de qualquer jeito, o Eduardo ele vai responder todas as perguntas que vocês fizerem aí, vai comentar tudo aí. Ele é super entrosado aí na rede social, que eu sempre acompanho ele lá, vejo que ele gosta de debater bastante, gosta. Então com certeza, né? ele vai estar lá comentando tudo. E eu queria também agradecer a minha amiga Patrícia, que ela me mandou aqui, ó, ela me mandou um presente aqui, ó. Com certeza que ela viu eu tirando uma foto que eu tava lavando louça. E aí ela mandou aqui um avental aqui, ó, pra eu usar no Natal. Patrícia, ó, vou lavar a louça da ceia, viu? Com esse avental aqui, ó. Então, aí, ó. Então eu queria agradecer a Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Adorei o avental do Natal. Eduardo, olha, eu queria te agradecer também. Muito legal o bate-papo. Obrigado, você é um cara super preparado, assim, é um cara que tem realmente conteúdo e que as pessoas, por favor, pesquisem sobre o Eduardo aqui. Sim, Eduardo Ribeiro, professor Eduardo Ribeiro, como é nas redes sociais? É só me procurar lá, Eduardo Ribeiro ou professor Eduardo Ribeiro, que você vai encontrar. Instagram, Facebook. Tô no Instagram, tô no Facebook. Tem página. Tenho página também, eduardoribeiro.org. Entra lá, pesquisa, tenho várias propostas, vários projetos aqui para Itacoaxetuba. E no dia 15 de novembro, 25333, para mais prosperidade, educação, saúde, empreendedorismo e uma série de pautas aí. Eu vou representar você lá na Câmara dos Vereadores. Gente, ó, então, lembrando vocês, 25333 é o número dele, um cara super preparado que com certeza pode ser uma boa opção para vocês na eleição. Então, muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez mesmo de você ter vindo aqui, de ter cedido o teu tempo aqui pra gente, para esse bate-papo, e as portas estão sempre abertas para você aqui. A hora que você quiser vir fazer outra live aqui, é só ligar pro Rodinei aí, já agendar com ele. Beleza? Perfeito. Obrigado. Então, obrigado, cara. Obrigado. Valeu. De verdade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Mais, obrigado.